Fala pessoal, hoje mais um episódio Chama que é Show, sua história vale ouro. E eu estou com uma pessoa aqui, gente. A gente fala em marketing, a gente fala de posicionamento, a gente fala que a internet é a maior avenida do mundo. Então você vai escutar aqui uma história de quem entende do assunto. Eu tô até preocupada comigo, porque o cara manja muito desse assunto e ele tem contribuído com muitas pessoas em trazer esse desenvolvimento pessoal, profissional, porque posicionamento é tudo hoje dentro das redes sociais. Então, ele é uma pessoa incrível, ele é muito bem-vindo aqui no meu canal, podcast Chama que é Show. Ramon, meu sócio, um cara incrível que tem contribuído muito com a gente aí sobre o marketing. Eu gostaria que você se apresentasse, Ramon, para essa galera. Quem é o Ramon? Legal, obrigado, Rosângela. Sou Ramon Garcia. Sou pai, sou esposo, trabalho há muito tempo com marketing, vim da área do audiovisual, né? Passei por todas as áreas do cinema ali, até chegar a cinegrafista. E aí atrelei toda essa questão com o marketing e hoje a gente compartilha e constrói posicionamento aí de grandes empresários. Gente, olha só, o cara conhece tudo isso daí do cinema. Então você imagina, quando você vai assistir um filme, o que você olha? Você vê ali que a imagem tá perfeita. A gente vê o corte. A gente vê o corte. Você vê que tá tudo lindo. Você fala, nossa, que incrível. E aí você ter uma pessoa hoje aqui com a gente, o Ramon, pra gente bater um papo sobre esse mundo que hoje a nossa imagem, ela diz tudo, né, Ramon? Sim. Quem somos, como estamos, posicionamento. E às vezes até um ruído, que às vezes a gente não percebe. Vocês que estão ali atrás das câmeras, mas estão vendo todo esse movimento, olhando qual é o melhor posicionamento, qual é a melhor paleta, que hoje nós estamos aqui, ó, até no mesmo Estamos tom. iguais. Não foi assim proposital, mas já tem uma visão diferente. E quando a gente tem conhecimento num segmento, é tão incrível que o nosso olhar é assim mesmo. Você bate e fala, nossa, a paleta legal. Você olha, você vê um espaço e fala, não, peraí, aqui não tá centralizado. Ih, tá cortando a cabeça, o pé, o dedo. Já tem uma visão diferente para essa posição. E é muito legal. Eu vejo que todas as vezes que você vai assistir um filme, que você vai ver alguma coisa, você olha lá, você fala, se emociona. Você vai e vocês, por trás das câmeras, cria toda essa emoção. Sim. E isso faz toda a diferença. E com tudo isso que você aprendeu, você hoje compartilhar conhecimento. É tudo, né? É o mais importante, né? É o mais importante. Você vai criando próximos pensantes sobre aqueles assuntos, né? E não é para ficar só com aquilo que você passa. Eu falo que o grande segredo do compartilhar conhecimento é você também incentivar as pessoas a buscarem a própria opinião com a base do conhecimento que você passou para ela. Não é ficar preso com aquilo que você passou. Então, todos aqueles empresários que a gente mentora, ou todos os amigos de marketing que a gente compartilha conhecimentos com eles também, o marketing não tem uma fórmula pronta, né? Ela tem a situação, o momento e o objetivo que o empresário quer alcançar. Então, tudo isso somado a uma boa técnica chega a um resultado. Tá vendo, gente? Como é incrível tudo isso. E o Ramon, como que você foi parar nesse mundo de audiovisual? Não, primeiro vamos entender, peraí, você nasceu aonde, né? Vamos lá, vamos entender. O que é a sua história vale ouro? A gente quer saber da história dele, onde nasceu, quantos irmãos tem, pai. Vamos ver o que nós vamos descobrir do Ramon. Vamos lá, eu sou mineiro de Poços de Caldas. Melhor comida do Brasil. Inclusive, eu já tive um empório mineiro, foi um dos meus primeiros negócios. Tive um empório mineiro, vendia queijo, doce, dentro de shopping. Montei um modelo de negócio para ele caber dentro de shopping, enfim, isso mais para frente. Mas sou mineiro, de Poços de Caldas, sou irmão de tenho 2 irmãos, eu sou do meio. Então, tenho o mais velho e o mais novo. Meus pais são casados ainda até hoje, uma família bem estruturada. Eu cresci até os 18 anos em Poços de Caldas, 18 para 19 ali, quando deu baixa no quartel, que eu fiz o serviço militar e aí prestei. Militar? Que legal. E aí depois dei baixa no quartel e meu sonho sempre foi sair da minha cidade. Porque eu sempre olhava Poços de Caldas com uma mente muito fechada por aquilo que eu queria alcançar, mas eu não sabia ainda o que eu queria alcançar. Você só não queria estar em Poços de Caldas. A primeira coisa é saber o que a gente não quer, que isso encaminha muita coisa, né? Verdade. E aí eu não queria ficar lá. Então, quando eu tinha 12, 13 anos ali, eu já sabia que eu não queria ficar na minha cidade.
E todo mundo achava loucura, porque eu tinha uma base familiar legal, nunca passei fome, nunca cheguei a esse nível, mas a gente viveu o simples, mas o simples bem feito ali. Meu pai nunca deixou a gente passar fome, sempre foi trabalhador. Meu pai trabalhou 32 anos no Correio e Nossa, ele que legal. não tem uma falta no cartão ponto. Olha, Então ele para mim é uma grande inspiração dentro como profissional, dentro de negócio. Ele trabalhava no correio como se fosse dele ali. Tava com febre, tava doente, ele levantava, põe o uniforme. Nunca viu o pai reclamando de trabalho, nunca viu o pai reclamando de líder, nunca, nunca, nunca. que bom, E a né? mãe também. Isso constrói uma mentalidade tão diferente Demais. quando a gente se torna adulto, quando a gente passa uma infância olhando e vendo que o pai trabalha, que o trabalho faz parte, que isso dá grandes resultados. Sim. E ele nunca deixou a família na mão, né? Então não foi assim, pô, vou trabalhar bastante e vou deixar a família na mão. Então no final de semana ele estava construindo coisa em casa, ele estava atendendo as demandas da minha mãe, ele estava atendendo... Conciliava. Então conciliava tudo. Então ele ensinou a gente realmente a ser um esposo, a cuidar da família e a também trabalhar bastante. Né? Aquele pouco tempo que a gente tem dentro do trabalho é muito, mas eu sei que é pouco, porque a gente precisava mais tempo para conseguir fazer tudo que a gente tem planejado, mas é fazer esse pouco tempo valer a pena de fato. Então eu aprendi muito com ele isso, né? E aos 18 anos eu saí da minha cidade, fui para Curitiba, não conhecia uma rua de Curitiba. Nossa, de Calda para Curitiba. Para Curitiba. Fui taxado de louco pela família, fui Curitiba, normal. Porque, né, você fala, pô, pra Curitiba, foi pra uma capital. Para uma capital, Isso uma cidade já de... foi uma visão. Total, total. E eu fui através da música, né? Porque a desculpa era através da música. Por incrível que pareça, eu era do mundo do rap. Eu Olha! compunha, tinha minhas músicas, Sério? tudo Vamos isso. ver aí quais são as E, músicas do Ramon. e depois eu vou compartilhar um link com você lá. Tem bastante Compartilha no música clube, lá. gente. Vou Ó, a gente compartilhar. tem um músico no clube, a gente nem sabia, pô. O meu sonho de infância sempre foi partir para esse lado da música. Meu pai toca, meus irmãos são músicos, então vem da legal. família musical artística, né? E aí eu fui mais para o universo de composição. Então tenho algumas composições lançadas que outras bandas cantam as minhas composições, tem Olha. alguma coisa por aí. Então eu sempre vivi nesse meio de artístico. Eu sempre gostava de clipe, sempre gostava de ver esse audiovisual Muito legal, acontecendo, verdade, entendeu? Os clipe é top. A gente cresceu com a MTV em alta, Pois é, então, pô, isso aí. era revelou demais, pra né? cidade. Então, coloca no MTV, Google aí. MTV, verdade, era bom Pô, pra que é caramba, aquele isso? clipe, poxa. Você saía correndo da escola. Eu lembro de eu sair correndo da escola porque a abertura da Malhação era Charlie Brown. Entendeu? Que legal. Então isso construiu a minha base musical. E aí eu comecei minha vida em Curitiba, de fato. Eu cheguei lá sem trabalho, eu cheguei lá sem conhecer uma rua, só com o endereço da pensão que eu ia morar. E aí no mesmo dia eu consegui um trabalho numa sorveteria. E aí fui virar atendente de sorveteria e ali eu recebi uma outra proposta. E ali, se eu continuar, eu já vou entrar na parte do cinema que tem tudo a ver. Aí boa, eu vou ser que vai toando aí. Vou perguntando aqui. Porque isso você já tinha. Isso ele já tinha 18 anos. Isso. Eu perguntei pra ele aqui da infância. Você contou legal dos seus irmãos que tinha ali e tal. Vai e já atropelando foi. ali, né? Não tem problema nenhum. Porque assim, eu sempre pergunto isso, né, aqui pro pessoal, sobre essas fases mesmo da nossa vida, da infância, né? Se brincava, como que era. Mãe e pai trabalhavam, acho que Sim. isso é muito, muito legal quando a gente compartilha aqui na Essa História Vale Ouro, porque assim, cada um tem uma história. Às vezes as pessoas pegam a desculpa do que tinha na infância para poder dar desculpa do resultado que tem hoje. Sim. E não é bem assim, porque as histórias que a gente escuta aqui, tem pessoas que teve uma infância bem dura, bem difícil, começaram a trabalhar muito cedo, teve muita dificuldade e hoje se tornou empresário de sucesso. Sim. Outros teve uma infância legal também, saudável, mas mesmo assim se tornou empresário de sucesso. Exato. Então tem as duas coisas, porque às vezes a pessoa fala assim, não, é porque você tem grana desde berço. E não é assim, cada um tem uma história específica, Exato. uma história que vale ouro, uma infância, aquilo que você gostava de fazer, aquilo que você tinha, como que você vivia, vai se tornar um adolescente. Exato. Na adolescência, era algo assim que, desde criança, na verdade, minha mãe sempre fez... Ela empreendia de uma certa forma, porque ela fazia bolachinha em casa, fazia tapete, e aí, um certo tempo na adolescência,
eu fui produzir tapete com ela. Então eu vivi esse mundo da tecelagem, né, produzindo tapete de prego, aquela forma de prego. A gente foi produzindo e também no tricô e a gente ia produzindo e vendendo para as vizinhas. Eu levava na escola, vendia para as professoras, as bolachinhas eu vendia para os amigos da escola. Então eu sempre vivi esse mundo de negócio, mas eu nunca fui incentivado a ver isso como negócio. Era assim, tá faltando dinheiro no mês, então vamos fazer que você ganha uma partezinha e para ajudar. Tudo certo, tá tudo bem. Mas eu nunca nunca fui incentivado a ver isso como um negócio de fato. Então era sempre para suprir uma falta ou ter um pouquinho a mais. Então nunca foi expansão, nunca foi. Inclusive até hoje eu e meu irmão, a gente fica na minha mãe, faz esses negócios de tapete de novo, faz o que a senhora sabe fazer, a gente monta para a senhora uma loja, um e-commerce, a gente começa a vender para a senhora. Mas ela não tem essa visão, ela não tem esse pensamento. Meu pai muito menos, então é um cara que não vai incentivar isso a acontecer. Então o empreendedorismo veio na minha vida na questão de sobrevivência quando eu saí da minha cidade. Entendi. E aí aquilo ali veio realmente muito forte, a questão do empreendedorismo em mim. Mas na adolescência em si, era skate, rock and roll e... Ai, delícia, adoro rock and roll. Não, então, mas é legal, Ramon, você fala isso, porque assim, a gente vê que as pessoas as pessoas mais antigas, elas faziam algumas coisas como empreender, mas era sempre para suprir uma necessidade. Sim. Então, não tinha... por isso que eu falo que são as pessoas que mais nos amam, mas não têm a visão que a gente precisa. Por isso que a gente tá dentro de um ecossistema, para ter a visão diferente. Porque se você fala assim, olha, eu vou investir X milhões para isso, ela vai falar, tá maluco, vai tirar isso da onde? Porque não vai acontecer. Só que assim, é fazer o trabalho para suprir a necessidade. E se a gente for olhar dentro do mundo dos negócios, no geral, todos nós fazemos algo para suprir uma necessidade do nosso cliente. Só que com uma visão diferente para ganhar muito mais. Não só para suprir, tipo, faço isso, não. Quero ganhar muito mais com isso. Sim. Então, acho que isso que é o que acaba mudando. Mas o que é legal é que assim, você fala que você foi da música, do rap, então você era aquele garoto da galera. Isso, sempre fui. Sempre fui. Quando a gente é a pessoa que muitas vezes as pessoas não valorizam, falar que a pessoa da bagunça ou da galera, mas essa pessoa é a pessoa que realmente tem coragem para tomar muitas decisões. Sim. Que quem não é da galera, aquele assim, ele não consegue. Mas aí tem um contraste. Tem um contraste que era assim, ó. Eu era da galera, mas ao mesmo tempo que eu era da galera, eu era o CDF. Então, isso que eu ia falar agora. Eu ia falar assim, ó. Imagina você, a pessoa que é da galera, o que ela faz? Ela se conecta, ela é líder da turma. Sim. Ela puxa pra cima, ela tem coragem pra tomar decisão, pra poder, porque fica ali, ó. E a pessoa que é só o estudante lá, o CDF, que ele tá ali, às vezes ele tá ali, mas ele não consegue criar a conexão do network. Ele tá ali, ele tem o conhecimento dele, mas ele fica ali, ó, pra ele, e não consegue compartilhar. Sim. Quando você junta essas duas partes, dessa pessoa que busca o conhecimento, da pessoa que é da galera, é estourado. Estoura. Por quê? Porque não adianta, se você tá ali, você é bom, e você é bom só pra você, pro seu resultado, e você não consegue se conectar com a galera, não vai dar bom. Exato. Então, quando você tem as duas coisas junto e começa a acelerar, isso te impulsionou a você ter mais coragem de identificar e de falar que você quer sair da cidade. Sim. Porque a pessoa que ela não tem esse nível de conexões, que ela consegue se conectar rápido, ela não tem coragem para tomar uma decisão até de mudar de cidade. Sim. Sabe por quê? Porque ela fala assim, não, se eu vou pra lá, eu vou fazer o quê? Eu vou conversar com quem? Eu vou pedir ajuda aonde? Entende como isso é uma construção da mentalidade, da personalidade de cada pessoa? E às vezes as pessoas têm essa dificuldade de não ter coragem de tomar decisão, porque ficou ali, sabe, muito... E não é aquela pessoa, daqui eu vou fazer, deu errado, dá risada. Faz bullying, leva o bullying como se fosse uma brincadeira. Sim. Então ele não se prende. Ele se torna uma pessoa que não se torna presa àquelas informações. Sim. Então, quando você fala que você foi para Curitiba e você começou a ver, vou lá, não sei, vou ter uma pensão para morar.
Isso é reflexo do que você era lá atrás. Porque se você não tivesse essa conexão com a sua galera ali no seu ambiente, o da bagunça que eu falo, do carrinho do rolemã, o que solta pipa, o que joga peteco, que joga peão e que tá sempre ali, Sim. você não conseguiria fazer 18 anos e tomar uma decisão tão assim. Eu vou, mas você vai como? Vou. Tá louco? Tô. Porque leva nome de louco. O cara do fundão da classe, não é? É um louco, é bagunceiro, vai pra diretoria de novo, vai ter que chamar a mãe dele aqui porque ele tá dando opinião, porque ele tá falando. Então, é a liderança que já vem desde ali, ó. Sim. Quando a gente é criança, a gente se torna um adolescente. Isso ajuda muito mais a gente prospectar e se tornar um empresário de sucesso, um mentor diferente, porque você consegue fazer com que isso funcione. Aí você foi morar em Curitiba e foi vender sorvete. Aí vou vender sorvete. Porque a gente vende o que tem. E É pra fazer. E era engraçado que eu não era pra venda. Eu não fui contratado pra venda. Eu fui contratado pra caixa. Pra passar o dinheiro ali da turma. E quando a pessoa chegava no caixa, eu fazia sempre ela comprar mais. Então ela chegava no caixa, oferecia uma bebida, oferecia um upgrade daquilo que ela comprou, oferecia algo a mais, oferecia... Você era o sorvete do McDonald's por R$1. Exatamente. Não que o pessoal tá falando que o McDonald's faz, que é super tal, você já fazia lá, você já sabia. Já sabia. E assim, lá tinha 3 níveis de produto, então eu mapeei aquilo que dava mais retorno para a empresa. E é aquilo ali que eu vendia, porque eu focava em vender. Muitas vezes não conseguia, mas é claro, isso a gente recebe mais não do que sim. Mas muitas vezes a gente conseguia. E dali, teve um empresário que chegou em mim, que é do ramo da educação, tecnologia da educação, que ele falou para mim assim, cara, quanto que você quer ganhar para trabalhar comigo? E ali começou a minha história no mundo do audiovisual. Não ali de fato, porque naquele momento que ele me deu a proposta, eu já tinha aceito uma outra proposta de um outro cliente nosso lá da sorveteria. Que aí ele chegou e levou eu para uma outra cidade por um tempo, você entendeu? É muito legal isso, essa sua colocação, porque a maioria das vezes, quando você tá ali, você tá trabalhando, eu sou empresária, quantas vezes eu já vi pessoas trabalhando e falei, não, quero que você venha trabalhar para mim, pô. Sim. Então, olha quanto o comportamento do profissional, não importa qual a posição dele dentro da empresa que ele está, mas o comportamento que ele tem vai gerar uma oportunidade. Total. Com certeza. E as pessoas, às vezes, elas não têm esse olhar. Ela esquece que ela está sendo vista por todo mundo o tempo todo. Então, o comportamento que você tinha, porque ele olhou, ele viu, pô, o cara ofereceu, eu comprei um sorvete, ele ofereceu. Não, o cara é bom. Ele é bom. Vou trazer ele pra mim. Sim. É isso que acontece, porque eu vejo pessoas, histórias aqui que vale ouro, pessoas que cuidava olhava carro, só que ele não olhava só o carro. Ele ia lá no encontro, carregava sacola, e ele ganhava o negócio para levar para casa, o pastel, a água o caldo de cana. Sim. E ia cuidar dos carros, e carregava e abria o porta-mala. É fazer isso. O que você, como profissional, está fazendo para ser notado para que venha uma nova oportunidade? Essa é uma pergunta legal para a gente fazer para o público. O que você está fazendo? Porque às vezes as pessoas acham, não, eu não estou fazendo nada. Quem vive de básico vai ter só o básico. Exato. Porque ninguém precisou te falar que você tinha que fazer isso. Ninguém precisou falar. E empresário não nasce grande, né? Muitas vezes o colaborador, ele acha que empresário nasce grande. Quem nasce grande é monstro, gente. Empresário se constrói. Existe uma história por trás disso tudo. E empresários que foi frente de caixa, foi empacotador de supermercado, Exatamente. foi office boy, foi cobrador de ônibus. Porque todo mundo começa. Exatamente. Sempre tem um começo. E às vezes as pessoas não veem, que legal. Aí veio a oportunidade para você ir para esse mundo que hoje está te fazendo ganhar dinheiro, ser um cara de sucesso. Exato. Por uma escolha que você fez de ter uma atitude diferente no seu trabalho. E aí você foi escolhido por alguém. Conta pra nós. É uma decisão, né? O levantar cedo e fazer a sua história acontecer é uma decisão. E a gente decide também, o Thiago Brunet fala nos livros, né? A gente decide o que a gente vai fazer com aquilo que fizeram com a gente. Exatamente. Então, a história que a gente viveu até ali pode ter sido um reflexo, mas a de hoje, para aquilo que a gente vai construir, precisa ser uma decisão. Uma decisão. Né? Então, hoje, trocar o reflexo pela decisão. Porque o que você decide hoje é o que você vai ser amanhã. Exatamente. Então, se você faz o que quer, você vai ter o resultado que não quer.
Exatamente. E aí, lá, eu recebi essa proposta. E antes eu tinha aceito uma proposta para sair da cidade. E aí, cara, eu não vou dar para trás com o cara que já veio primeiro e me fez a proposta. Mas minha vontade era ficar em Curitiba. Mas falei, cara, eu tenho 19 anos, eu vou ver o que, que é esse outro ramo. E aí eu fui pro ramo da dogueria. Conheci esse mundo de lanchonetes especialistas em hot dog. Fui ser chapeiro, queimar a barriga na chapa, entendeu? E aí fiz muito dog lá em Avaré, interior de São Paulo. Legal. Trabalhei um tempo lá. E aí esse meu cliente de Curitiba, que me fez essa proposta, me ligou de novo. Falou, cara, lembrei de você de novo e eu queria te fazer uma outra proposta. Você vem embora para Curitiba, que tem a tua vaga aqui ainda te esperando e tal. E aí eu aceitei. Voltei para Curitiba e ali começou. Mas eu comecei como auxiliar administrativo. Não foi nesse mundo ainda de cinema, nesse mundo ainda de vídeo. Mas era a atividade da empresa. Era a atividade que eu fui contratado, que eles precisavam de mim ali. Então eu era office boy, entregava documento para lá, ia pegando ônibus, entregava. Aí eu não ia de ônibus para guardar o valor para eu conseguir ter uma comidinha diferente lá e tudo mais. Então isso aí é o que a gente vivia. Às vezes não, acho que não, né? Então, aí guardava... Vai a pé. A gente já atendeu aqui que tinha furo, sapato furava. Meu Deus, muito, muito. E aí o que aconteceu? Nesse tempo, tinha uma profissão dentro da empresa chamada designer de som. Então ele só cuidava do áudio. Então tanto de efeito sonoro, quanto tratamento de áudio, tudo, era esse cara que fazia. E esse cara tava para sair de férias. A dona do estúdio, ela chegou em mim, você sabe fazer? Aí eu pensei por 2 segundos, falei, eu faço. Não falei que eu sabia. Falei que eu faço. Cheguei em casa... Arrepia pra estudar! Eu preciso ficar bom nisso aqui em poucos dias. E aí o cara saiu de férias, eu cobri a vaga dele, quando ele voltou de férias ele foi mandado embora e eu subi de cargo. Olha que beleza. E aí que começou a minha vida nesse universo. Então, primeiro eu fui designer de som, aí cuidava também das partes de cenário, passar tecido de cenário, montar tudo cenário, iluminação, tudo. Móveis, colocar, posicionar, tudo. Aqueles microfone, bastão de cena, tudo. E aí a gente teve a oportunidade de gravar muitos comerciais da Boticário, da Avon, cursos do Sebrae, Walmart. A gente prestou serviço para muitas empresas grandes, né, de vários ramos diferentes. E foi aí que eu realmente me apaixonei por esse universo. Né? E aí muita coisa. Muito. E é muito detalhe, são muitos detalhes. E aí lidar com atrizes e atores, trabalhar com áudio no quesito, aquilo que vai aparecer, a imagem da pessoa, aquilo que não vai, decupar roteiro, fazer o roteiro. Então, todos esses detalhes de cena mesmo, de filme, eu passei nesses detalhes muito e foi legal. acrescentando. Mas você viu que você começou a fazer porque foi feita uma pergunta. Então, muitas vezes, as pessoas elas querem estar pronta. E aí elas não tomam uma decisão, não faz uma atitude que faz assim, não tô pronta, não dá, porque pra mim Sim. isso é demais, pra mim isso eu não consigo. E muitas coisas não, todas as coisas alguém aprendeu, certo? Com toda todas. certeza. Foi aprender. Alguém aprendeu. Você nasceu, a gente já aprende a andar, aprende a falar, você vai aprendendo. E as pessoas elas ficam limitadas. Você faz isso? Eu faço. E aí, a habilidade, ela vai aumentando. Quanto mais, quando a gente fala do mundo do marketing, quando a gente fala em falar em público, quanto mais a gente fazer, melhor a gente vai ficando. Só que você poderia falar assim, não, eu fui contratado para cuidar do administrativo. Exato. Isso daí, para mim, é muito difícil. Não vou fazer. Tudo bem. Alguém ia falar que sabe fazer. Com toda certeza. Porque a vida é isso. A vida, as pessoas, elas sempre tem alguém que vai fazer. Então, assim, às vezes as pessoas ficam limitadas. Não, porque eu não vou, porque eu não quero. Aí vai falar assim, por que essa pessoa teve sucesso e eu não?
Mas tudo isso vem das nossas decisões. Exato. E eu vejo quando você fala do audiovisual e você fala, nossa, que legal isso, né? Porque é isso mesmo, um ruído muda totalmente, Muda, né? muito. É a mesma pessoa gravando, vejo que o pessoal que canta tal, vai gravar aquele estúdio e não sei o que, fica ruim e faz de novo, faz de novo. E tem tantas oportunidades, Ramon, de negócios no mundo que tá esperando um sim de alguém. Exato. Que às vezes alguém que tá escutando a nossa história aqui. É. E a pessoa tá lá falando que ela não vai conseguir, não vai fazer porque ela tá limitada a alguma coisa. E foi através daí que aí você falou um sim e aí depois você começou a ter acesso. Exato. Porque imagina, você fazendo um comercial da Boticário, acesso. Você atendendo atores e atriz, acesso. Exatamente. Ó como vai, porque não foi só o cargo que você recebeu e a promoção ali. Foi o que você foi construindo para sua jornada hoje se tornar aí uma das referências nesse assunto. Exatamente. Na verdade, a construção disso tudo, ela vem muito no que você falou de decisão, né? E eu tinha tudo para decidir não estar nela. E quando me colocaram nesse cargo de design de som, não me colocaram com aumento. Só que a minha cabeça tava o seguinte, cara, eu trouxe uma economia para a empresa. Eu tava muito feliz de ter trago uma economia para a empresa. E aquilo ali foi transformando a minha visão sobre a empresa. Fica, então é assim que acontece. Então é assim que... então é assim. Então tudo aquilo que eu vivenciava, eu sempre fui muito fácil de fazer conexões com as coisas. Aquilo que eu ouvi em tal lugar, é assim que faz. É assim que inclusive tem uma frase aqui num quadro que é uma das frases do Johnny que inclusive eu gravei um vídeo, pus você, coloquei o do Johnny também, que a visão tem que ser maior que a condição. Sim, isso não só financeiramente falando, mas com a capacidade e as habilidades que a gente tem, exatamente. Porque ou você faz ou você vai buscar saber, buscar fazer. Você não precisa saber daquilo ali. E realmente, ninguém vai estar pronto para aquilo ali. Nem o empresário, quando tem um desafio, vai estar 100% pronto. É por isso que vocês estão em clubes de negócio. E paga absurdo para estar nesses clubes, para aprender, para ter acesso, para desenvolver, para ficar alguém na bota e vai, bora fazer. Dando essa visão, muito, tá emprestando a visão para nós. Exato. Porque a pessoa já tá olhando e tá falando, não é possível. E vocês buscando a condição. Exatamente. Né? Então isso sempre norteou a minha vida. O não, ele existia em poucos aspectos. Então, cara, a gente vai falar sim, beleza. E aí, vamos. Depois a gente pergunta para onde e como que a gente vai fazer. Então, primeiro a gente acelera e vai, e bota, acelera e bota para poder fazer, exatamente. E bota para acontecer. E quando acontece, vem aquela sensação de satisfação, não é? Total. Você fala, cara, consegui. Agora ninguém para mais. É possível. Total. E a capacidade de recomeço, né? Porque eu sair da minha cidade, eu sair da minha terra, me trouxe uma capacidade de recomeço e uma flexibilidade e uma capacidade de adaptação em vários ambientes. Então, cara, é um ambiente tudo certo. Vai dar boa. Muito legal. Que aí você fez isso, o Empório Mineiro foi antes ou foi depois? Foi depois. Foi depois, que aí você já começou a ter uma visão, já começou a ter uma receita melhor, inclusive, e falou, não, posso continuar empreendendo. Porque as pessoas, às vezes, Ramon, elas ficam limitadas em empreenderem a um único negócio. Sim. E hoje eu vejo que nós podemos empreender em vários negócios, em várias coisas. E você só precisa ter a visão. Exato. Peraí, eu acho que dá para poder empreender em tal coisa. Voltei da China essa semana e a gente falando... São, assim, um mar de oportunidades. Você fala, poxa... E quando você já tem uma mentalidade alinhada àquele propósito que você pensa, meu filho, é só deslanchar, porque aí já não vira um desafio. Não. Se deu certo, deu. Se não deu, você fecha, abre outro, faz outro. Você está sempre em movimento. Esse movimento que traz grandes resultados. Exato. Porque aí você foi empreendendo nesse mundo do Empório e continuou fazendo paralelo às outras coisas. Como que ficou? Eu tinha que fazer pra mim, né? Eu tinha que fazer pra mim. Tá. Primeiro veio o casamento, primeiro veio... E aí é um papo para um outro podcast, né? Porque só para deixar um gostinho aí, eu conheci minha esposa pessoalmente 2 dias antes do meu casamento.
Então, só Olha a para deixar história, tá? Ele é essa pulga casado. atrás da orelha aí. Eu sabia dessa história aí, que eu já fiquei quando... Foi um dos papos quando ele veio pra Zoe Club, que ele falou, e foi isso. Não, mas você pode falar que você trabalhou e que aí você também foi namorar, pô. Exato. Eu ia perguntar, namorou muitas pessoas? Olha, isso não é de se orgulhar, não, mas sim. Ah, fui namorador, tá vendo? Aí, olha, namorou um monte de pessoas ali, foi um jovem, né? Meio do rap, do rock, mas encontrou o amor da vida dele de uma outra forma. E a distância, né? A distância, e aí a gente casou e tudo. E a gente já casou, quando a gente casou, eu trabalhava nesse empório em Minas Gerais. Então não foi uma idealização minha. Eu já trabalhava nesse empório. E só que aí eu vi ali uma grande oportunidade. E aí eu cheguei no patrão e falei, irmão, vamos expandir. Bora, tô aqui pra te ajudar. Vamos expandir. E aí a gente abriu uma unidade em Mogi Guaçu, que é perto de Poços ali, mas não tão perto que faça o cliente ir buscar lá as coisas, mas não tão longe que a gente consiga que o frete não fique caro. Então a gente abriu em Mogi Guaçu. E aí, depois de um determinado tempo, o sócio quis empreender num outro segmento. Falei, não, eu acredito nisso aqui, eu vou manter nisso. Aí compramos a parte dele, mudamos para Santa Bárbara do Oeste, porque ali a gente pegou aquela crise pós-Copa, 2017, que caiu tudo. E aí a gente mudou para um shopping melhor, que foi em Santa Bárbara do Oeste. E ali a gente construiu de novo essa questão. Por alguns motivos, que aí é um papo diferente, isso ficou com a minha família, o empório. Né? Mas e você aí continuou seguindo e total. fazendo as suas coisas. E aí a gente foi recomeçar onde? Em Curitiba de novo. Aí a nossa Curitiba história... foi a capital que ele escolheu, Curitiba, gente. meu coração, Curitiba. Curitiba. De Curitiba. Ele gosta ele gosta de Curitiba. E é muito legal, porque aí depois dessa outra fase, aí você já estava casado, então. Aí você já estava casado, mas aí você já tinha um conhecimento diferente, você já tinha adquirido um conhecimento tanto como um empreendedor no ramo, né, no ramo de comércio, mas também dessa parte aí. E aí como que foi surgindo o marketing depois de tudo isso? O marketing começou a surgir quando eu abri o outro negócio lá em Curitiba. E aí eu abri um restaurante / lanchonete dentro das principais academias de Curitiba. Então eu abri e aí fui, né, tendo essa visão de expansão para outras academias. Bom, se essa me dá X de lucro, e lá eu tenho o mesmo gasto, lá tem o mesmo público, então... Bora fazer. E aí a gente foi fazendo esses estudos. E aí, paralelamente a isso, as coisas da igreja estavam acontecendo. Então, lá na igreja, a gente precisava muito de mídia, o pessoal precisava muito dessa atenção. Então, comecei a fazer muito mais na igreja e para o meu negócio em si, ali filmando aquilo que a gente fazia na cozinha, que a cozinheira fazia, filmando os pratos que a gente tirava, e a gente começou a divulgar essa questão. E ali eu percebi que eu conseguia replicar isso para outras pessoas. Sim. Não de forma remunerada ainda, mas de uma forma para ir adquirindo case. Para eu ficar, será que eu sei fazer mesmo ou é só para mim? Entendeu? Dá para ir treinando. Primeiro uma validação interna, uma validação própria, e aí depois você vai validando isso com as outras pessoas também. Mas baseado naquilo que a gente fazia na igreja, aquilo também já trazia mais know-how. Então toda oportunidade, o pessoal do marketing, toda oportunidade de fazer um vídeo é a oportunidade de você fazer o melhor do que o vídeo anterior. Sim. Então sempre busque aperfeiçoar um pouquinho mais, sempre busque conhecimento um pouco maior, e isso foi começando a pegar, só que teve uma pausa, porque quando a gente pisou nesse negócio nosso, eu e minha esposa, nós vivemos a nossa fé muito enraizada, e a gente olhou um para o outro e falou, amor, se Deus pedir esse negócio, a gente vai entregar. Era a única chance da gente não continuar no negócio. E a gente, com as duas lanchonetes, a gente abriu também uma marca de roupa. Então eu tinha uma marca de roupa também, vivi nesse mundo do varejo, e também precisava de vídeo, precisava de gravação, precisava de conteúdo, Mas passou um ano, Deus pediu as empresas e a gente entregou as empresas e foi ser pastor em tempo integral numa igreja. Que legal. E aí a gente viveu 7 anos desse meio fazendo essas mídias
para a igreja, Sim, trabalhando na comunicação da igreja, e alguns membros da igreja que tinham empresa sempre procurava para ajudar eles nessa questão, e aí ajudava também. Então a gente viveu muito tempo trabalhando com uma forma intensa no marketing, mas sem ser remunerado. Sim. Entendeu? Mas que foi esse tempo, mas treinando, nunca parou. Exatamente. Nunca. Porque vai construindo e aumentando a habilidade. Total. Porque quanto mais você faz, mais habilidade você vai tendo. Total. Parte de câmera, estrutura de podcast, tudo ali começou muito essa questão. Que aí veio também a pandemia, aí live, todo mundo me procurava. Exatamente. Então, isso a gente chegou a fazer live também para grandes empresas lá em Curitiba, que estava ali na nossa volta. Então, o conhecimento ele nunca parou e eu nunca parei de fazer, nunca parei de aperfeiçoar, mas com propósitos diferentes, né? E aí, ali no 2020, comecei de fato a montar uma agência, a oferecer serviços, a fazer para outros negócios. E aí eu entrava muito, o meu foco era ver a empresa que conseguia ter loja online, para eu também criar essa loja online, ganhar um pouco mais em cima das vendas. E aí modelei o negócio de uma forma que eu não ganhava só na prestação de serviço, mas virava uma espécie de sócio da empresa. Sim, que eu entrava. Você fazia a divulgação, toda a estrutura que a pessoa não sabia, você fazia e acabava fazendo parte desse negócio. Legal, né? Ter vários negócios diversos, assim. Muito. Com várias frentes, com coisas diferentes. Eu amo isso faz com que você não fique limitado a alguma única coisa. E deixa eu te falar uma coisa. Existe marketing sem estrutura? Nenhuma. Então, é muito importante. Eu queria até que você falasse para o público um pouquinho, porque as pessoas falam muito, é igual quando a gente fala, network. Tá bom, você é a rainha do network. A pessoa acha que network é network. E não é. Marketing também hoje, as pessoas acham que marketing é marketing. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso público marketing estruturado. O que o marketing vai trazer de resultado? O que você, hoje, Ramon, está trazendo para a vida de grandes mentorados, para os mentorados, para grandes empresas hoje que você acaba atendendo? Porque as pessoas, às vezes, têm uma visão muito limitada. E, às vezes, falam assim, não, vou fazer. Não preciso. Ou também acaba fazendo com outras pessoas que também não têm uma visão geral disso e saem vendendo coisas prontas, sabe aquela coisa? Modelo pronto, tá aqui, copia e cola, copia e cola. Então, acho que nada melhor do que você compartilhar essa experiência com o nosso público, falando um pouquinho sobre o marketing mesmo. Primeiro que o pessoal confunde muito a questão de posicionamento, né? Nada contra meus amigos que trabalham com personal style, de maneira alguma, vocês são muito importantes para mim, para nossa vida. Mas não é só isso, não é só roupa. Né? Existe o posicionamento, ele é realmente estruturar não só a forma que você quer se posicionar visualmente, mas toda uma estrutura de comunicação da sua empresa. Sim. Então, quando eu falo de marketing, eu estou falando de uma análise muito aprofundada de quem é o meu cliente. Eu estou falando de uma análise muito aprofundada. Sabe aquela análise SWOT? Sim, muitas vezes menosprezada. Fraquezas, exato. Faça isso, que você vai conseguir também ter mais poder de divulgação, mais poder de entendimento do teu negócio. A gente não consegue tirar o marketing da modelagem do negócio. A gente não consegue tirar o marketing da estrutura do negócio. O marketing ele vai ser eficaz a partir do momento que eu tenho uma estrutura da minha empresa eficaz. Se eu tenho uma estrutura consolidada, eu tenho um marketing consolidado. Porque o marketing vai entender aquilo que você entende do seu negócio. E aí você vai dar armas para o marketing poder fazer a divulgação. Entendeu? Então, por que o empresário tem muita dor de cabeça com a agência? Tá certo que as agências não facilitam muita coisa, mas o empresário tem muita dor de cabeça com a agência, porque às vezes o próprio empresário ele não sabe aquilo que ele quer. Porque aquilo que ele quer está baseado no que o outro faz. Entendi. E aí é a capacidade de se comparar, né? É quem aquele perigo. Boa. É isso, né? Então, se eu comparo, eu acabo querendo o que o outro quer. Só que a minha estrutura é diferente, que o outro tem. Só que a minha estrutura é diferente, o meu time é diferente, o olhar do meu time para aquele trabalho é diferente. É tudo diferente. Então não tem como eu chegar e copiar o que o outro faz. Mas ele é contador também. Mas, cara, um faz dancinha e o outro não faz.
Entendeu? Então a tua personalidade é totalmente diferente da personalidade do outro. Por isso que é importante estar próximo desse cliente, né? Total. Pra poder entender. Porque às vezes a pessoa faz isso mesmo, pega essas coisas prontas do copia e cola. Sim. E depois você até comenta com a gente, que somos mentores de muitas pessoas, de muitos empresários, fala, mas eu não tenho resultado. Mas por quê? Ele faz de uma forma, igual você falou, ele quer o que o outro tem, não... E aí ele não tem uma visão disso, porque a gente acaba falando, olha, é muito importante que você tenha, mesmo que seja, sei lá, o seu estagiário, mas que ele esteja próximo de você para te entender, para poder fazer aquilo que você não tem habilidade para fazer. Sim. E às vezes é o que a gente faz, a gente não vê ruim as agências, igual você falou, não é isso. Não é isso. Eles são incríveis naquilo que fazem. Mas se não tem um relacionamento com o cliente bem próximo, ele acaba colocando uma visão que às vezes o cara nem... Sabe o que eu fazia com os meus clientes da agência? O Rodrigo é prova disso porque ele foi o meu cliente antes de eu estar interno. Eu chamei ele para jantar lá em casa. Então eu tinha proximidade. Eu sou mineiro, né? Então mineiro gosta de proximidade. Nossa, eu quero jantar na casa do meu sócio também, porque pra mim, melhor comida que existe do Brasil é de Minas. Não, e lá em casa é a amazonense que faz uma lasanha de tilápia. Que delícia, olha. Impressionante. Dá até água na boca, porque eu vim da China, né? Eu ainda tô naquela fase de aguada, entendeu? Entendi. Louca pra comer muito, sabe? É bem isso. Eu tô nessa fase, eu tô igual um leão, querendo comer até as paredes. Muda muito. Nossa, muito ruim demais. Ai, cara. Deve ser um empecilho pra quem vai morar pra lá, né? Nossa, terrível. Levar a cozinheira na bagagem. E essa questão de trazer o cliente próximo, eu falava pra minha equipe que era o seguinte: o meu objetivo com a agência sempre foi o iFood, ser o iFood das agências. Porque qualquer movimento que acontece no iFood, o cliente é notificado. Sim. Então o cliente não precisava me pedir informação, eu levava informação para ele. Boa. Entendeu? Então a antecipação da informação. Então, deu ruim num criativo, eu não preciso que ele descubra, eu levo para ele. Falo, deu ruim aqui, a gente já fez isso, já leva a resolução e estava tudo pronto. As empresas, elas perdem muito, existe uma porcentagem que não me vem, saiu da minha cabeça agora, mas grande parte dos clientes que é perdido não é pelo serviço ruim, mas é pela falta de comunicação com o cliente. Sim, porque o que não tem, eu falo muito disso, comunicação que não é clara, ela vira uma confusão. Exato. Vira uma verdadeira confusão. Exato. Só que, e tem uma das coisas também, e o Joel J fala muito disso pra nós, assim, a gente precisa estar de olho, né, de ver, porque às vezes você solta o negócio assim também, de uma forma que não tem essa aproximação, não tem, aí a pessoa publica alguma coisa. Exato. Você fala, gente, mas isso... Peraí, tem nada a ver cristão. Comigo. Aí o cara colocou um negócio... Por quê? Porque não acompanhou, porque deixou solto, porque... Ou vai do hype, né? É. Ou vai do hype, todo mundo postou, tem que postar. E aí fala, não, mas aqui eu não posso postar, porque isso aqui não combina. A gente não vai entrar numa discussão de um assunto que tá todo mundo discutindo, aí a pessoa tá lá... terceirizada, vai lá e posta aquilo que você fala, não, mas isso aqui não seria um comentário meu para poder fazer. E hoje eu vejo que o seu diferencial, você comentou agora, então o seu diferencial é que você realmente trabalha, além de você ter um treinamento, você faz essa mentoria para as pessoas, você realmente cria uma consultoria que antecipa os problemas relacionados ao marketing, ao posicionamento, ao resultado, porque assim, se a gente fala que a internet é a maior avenida do mundo, é onde a gente está aparecendo e aparece tudo muito rápido em tempo real. Né? Demais. Se é em tempo real e é nessa rapidez, você que cuida de todo esse mundo, aí qual dica que você daria para as pessoas em atenção com tudo isso que acontece? Porque as pessoas às vezes elas saem fazendo. Eu acho que é um entretenimento, não dá para ser uma coisa 100% séria. Mas também não dá para ser uma coisa banalizada. Exato. Né? Tipo, vamos. Exato. As pessoas têm que ter o equilíbrio nisso. Qual é a sua dica? Sabe uma coisa que é muito importante? O posicionamento é mais sobre o não que eu falo do que sobre o sim que eu digo. Pô, galera, manda pra galera essa, hein? Entendeu? Anota sobre aí, hein? O não, anota. Assim, ó, papel e caneta na mão. Exato. Papel e caneta. É mais sobre o não que eu falo. E existia uma coisa que eu conversava sempre com os meus clientes, que era limitação criativa. Então eu fazia realmente uma limitação criativa até onde o meu time poderia ir na parte criativa.
Aí a gente ia atrás de referência, a gente ia atrás mais do que não fazer do que necessariamente do que fazer. Boa. Entendeu? Porque a gente está muito preso ao que fazer. Mas pensa só comigo, jogo de xadrez. Jogo de xadrez. Nós temos a tendência a olhar para o jogo de xadrez e a avaliar positivamente somente a última jogada do checkmate. Só que quantas peças que ele teve que perder para chegar no checkmate? Boa. Quanto que ele teve que entregar de peça? Ele entregou peça para poder chegar na tacada final. Então, quando você vê uma estratégia sendo divulgada, não é só aquilo ali que você precisa analisar. Você precisa analisar como um todo. Tá, mas o que ele deve ter errado lá atrás? Quando o Johnny solta alguma coisa, o que será que o Vini errou lá atrás? Por isso que as minhas perguntas, quando eu tenho a oportunidade de fazer, é sempre da parte negativa. Cara, o que você já errou? Qual foi o teu maior erro? O que você... Porque pegar o que ele tem, pegar o que as pessoas têm hoje nas redes sociais, às vezes você não vai ter um time que a pessoa tem e coloca isso como limitação. Sim. E aí você vê grandes caras falando, e isso não só no marketing, tá? Mas em todas as áreas. E aí volta a questão da comparação. Sim. Que é o quê? Eu leio 50 livros no ano. Aí o cara que não lê nenhum, ele põe a meta dele no ano seguinte o quê? Lê 50. Ele não lê nenhum. Nem meio. Página. Por quê? Aí barra na frustração. Então, o começar o marketing, ele passa por isso também. É você entender quem você é. Tanto é que a estratégia que a gente apresenta para os mentorados ou para o Rodrigo, quando a gente entrou, foram 30, 40 páginas dessa estratégia e grande parte dessa estratégia é definindo ele. E hoje a gente tem na agenda programado conversas que a gente só senta e eu falo para ele, irmão, o que tá na tua cabeça? O que tá na tua cabeça? O que você tá pensando? E aí a gente conversa, chega um ponto, chega um planejamento, chega não sei o quê. E isso vai trazendo bagagem para o marketing produzir mais. Hoje poucas coisas são passadas para ele aprovar. Pouquíssimas coisas. Tudo sou eu que aprovo. Porque já entendeu. Já entendi tudo já ali. Já tá ali jogo. dentro do movimento, já tá dentro do movimento, já entende o seu cliente, já faz uma consultoria estratégica diferente. Total. Não faz algo que é igual para todo mundo, é exclusivo. E isso é muito importante. Acho que todo profissional, todo empresário precisa estar na internet, precisa estar nas redes sociais, precisa aparecer, porque quem não é visto não é lembrado. Mas muitos bons perdem pelos que falam demais. Mas assim... Às vezes as pessoas falam, por que esse cara não é tão competente quanto eu e consegue ganhar mais grana que eu? É porque ele que tá falando e você não tá falando. Então, é a decisão que a gente falou no começo. Né? O seu silêncio faz com que ele Exato. Pende mais que você. E tem uma outra questão, uma outra diferença muito grande nisso, tá? É das pessoas entenderem que o marketing institucional, ele é diferente do marketing pessoal. Sim, total. E a gente já fala. Entendeu? E eu falo muito disso, que é o seguinte, pessoas se conectam com pessoas. Exato. E ponto. O pessoal fala, não, eu publico tudo da minha empresa mesmo. Esquece. Aí você pega aí o João Cimede, você pega lá você fala, o Johnny. Tudo no deles. O que vai ficar? Porque você não lembra qual o nome de todas as empresas da pessoa, mas você lembra da pessoa. Com toda certeza. Então, eu acho que isso é uma dica de ouro mesmo. As pessoas precisam focar no seu marketing, você como pessoa, porque pessoas se conectam com pessoas e através disso você vai ter grandes resultados para aquele produto que você tem, para aquilo que você quer vender, para aquilo que você quer oferecer. E eu acho muito incrível o seu trabalho. E eu queria até que você... Acabando nosso tempo, você acha? Já passou. Rápido, que mas isso? já passou demais. Mas que você falasse mesmo sobre a visão. Qual a visão que você tem aí do futuro dentro desse segmento, mesmo que é uma coisa que está acontecendo numa velocidade tão rápida. Sim. Você vê que as crianças já fazem, todo mundo nessa velocidade. O que as pessoas precisam estar atentas, o que elas não precisam se preocupar tanto, mas sobre esse mundo aí da internet, do marketing, de tudo que precisa ser feito. Qual a sua visão? Vamos lá. Num mundo de inteligência artificial, todo contato humano é valioso. Num mundo onde você tem tudo artificial, o que é verdadeiro se sobrepõe. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa história de que o mundo da IA
vai substituir o profissional de marketing, porque assim, ele vai até substituir na parte criativa, só que em alguns pontos, só que o profissional de marketing tem que entender de negócio. O profissional de marketing entender só de ferramenta, ele vai ser substituído. Só que o profissional de marketing entender de negócio, ele não vai ser substituído, porque ele atrela todas essas questões. E tem um outro ponto que a gente precisa tomar muito cuidado, que é, gente, independente da velocidade dos atendimentos de IA, porque isso também é marketing, tá, gente? Atendimento com o seu cliente é marketing. Tanto o time que você atende, quanto... Isso tudo é marketing. Inclusive é a frase que eu carrego. Isso também é marketing. Seja próximo do teu cliente. Seja próximo do teu cliente. Porque o teu cliente que vai fazer teu marketing. Sim, com certeza. Não é só aquilo que você posta nas redes sociais, mas a prova social que ele vai fazer. Tanto conteúdo para você colocar nas redes sociais, quanto falar bem de você. Porque o que é a definição de marketing, né? Às vezes a definição de marketing para nós, aquilo que nós trabalhamos é o marketing protege a reputação da empresa ou do expert para o cliente ou potencial cliente. Boa. Então eu faço uma proteção, faço uma blindagem com aquilo. Se eu estiver falando uma mentira, uma hora aquela mentira vai cair. Sim. Se eu estiver chamando atenção para uma mentira, uma hora aquela mentira vai cair. Na verdade, tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Não é assim? É isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. As pessoas, às vezes, elas publicam, colocam coisas que não são verdadeiras e acham que tá abafando e isso daí vai ser estourado e as pessoas vão saber e as pessoas percebem. Percebe. É igual você fala assim do IA lá que você manda frases, né? São frases tão lindas hoje. Sim. Você fala, poxa, que pena que não foi a pessoa que escreveu. Exatamente. E as pessoas sabem disso. Então, seja original. Autêntico. Quando você é de verdade, você vai transmitir, vai fazer com que as coisas sejam entregues de forma transparente, coisa legal, faz com que você realmente seja. Por isso que eu falo que às vezes a pessoa fica tão preocupada com tanta coisa, faz tanta coisa, né? E cria aquele monte de... Aí quando você vê a pessoa em outra, você fala, nossa, será que era a mesma pessoa que eu vi na TV? É isso. Gente, que isso? Peraí. Tudo bem que a gente coloca ali uns filtros às vezes, mas pô... Não, mas o calma. que choca é você olhar na rede social do cara, o cara tá fazendo um tanto de trend engraçada, quando você chega perto da pessoa, é uma pessoa totalmente introvertida, nem olha pra você. Pô, tá falando uma verdade, uma mentira. Posta lá que treina todo dia, você olha, a pessoa tá, você fala, vai estar 10 quilos mais, é que pegou todos os vídeos que fez lá de uma vez e colocou. Então, assim, é muito, muito legal e eu fico muito feliz em saber que o Ramon faz parte do nosso ecossistema, Sim. trazendo todo esse conhecimento, porque as pessoas que ele atende, o resultado é nítido, é claro. O resultado que você traz dentro do ecossistema das pessoas que você atende, você olha e fala, nossa, você vê que é um marketing, que é algo diferente mesmo. E tudo começou com um sim que ele deu lá atrás de algo que ele nem sabia fazer. E se tornou um excelente profissional, uma pessoa, um ser humano incrível, né? Obrigado. Porque eu acho que ser humano é ser humano. Indiferente do que nós temos de qualidades, habilidades, ninguém vai substituir esse contato, esse abraço, esse aperto de mão, esse olho no olho. É muito ruim. Imagina você ficar só olhando pelas pessoas pela internet, pela TV, por tudo aquilo que você já sabe, que é tudo criado. Exato. Você cria, né? Você cria um ambiente, você cria um lugar e tal, e as pessoas chegam ali e elas fazem ali um personagem. Mas quando você tá frente a frente com a pessoa, quando a gente tá aqui no podcast batendo um papo, você falando de uma história tão inspiradora para tantas outras pessoas olhar e falar, nossa, que incrível, e ter o olho no olho. Então isso não substitui. Pessoas se conectam com pessoas, e você fazer com que as pessoas se conectem de uma forma estratégica e muito melhor, que é o que acontece, é incrível, aí tá estourado. É isso aí. Aí tá estourado, porque aí você vai falar, aqui ó, tô aqui porque é uma forma que a gente aprende. E a gente precisa confiar. Exato. Tem que confiar naquilo que você sabe fazer. O que você faz muito bem, eu não sei fazer. E quando você junta as duas coisas, o resultado é muito melhor para todo mundo, pro mundo dos negócios, para uma sociedade melhor, para pessoas se sentirem melhor. Porque imagina, o marketing ele vem até de uma criancinha que acabou de nascer e tá ali e já começa a andar, já começa não sei o que, tá ali. Que imagem, o que você quer, como que você quer que as pessoas vejam você. Exato. E aí você cuida disso de uma forma muito, muito dedicada, Ramon. Acho que você é um cara que passou
por grandes desafios na sua vida, com muitos negócios. Todos esses negócios trouxe para você uma visão de melhoria, de coisas que deu certo, de que não deu certo, mas que você tem sempre o foco, olhando quem está ganhando com tudo isso. As pessoas que estão perto de você. Então, acho que eu fico muito feliz de ter você na Zoe Club e saber que a gente vai criar aí um negócio muito top. A gente vai criar um negócio muito top aí. E a gente vai colocar lá assim, como que é quando sobe aquele negócio, direção. Né? Eu acho o máximo, gente. É isso. Eu acho Os o máximo créditos. aquilo. Quando termina o filme, quando termina, vai subindo os nomes, assim, ó, direção geral, pá, não sei o quê. É isso. É a gente poder criar algo diferente, inovador. Sim. E saber que a gente tem alguém que a gente possa confiar e entregar a nossa vida, porque quando você está expondo você numa rede social, quando você está se expondo ali, você tem que confiar em quem está fazendo isso para você. Porque isso daí também, um único clique pode acabar com a sua reputação. Exato. Então, tenham consciência, procurem a pessoa certa, procurem a empresa correta para que possa te atender e que você possa ter grandes resultados de sucesso, que é o que está acontecendo com todo mundo que está conectado, que esse cara tá só estourando. Bora. Só vejo lá, tá só estourando. Certo, Ramon? Certo. Qual a mensagem que você manda pra galera? Para terminar. Seja autêntico, seja de verdade e nunca diga não. Obviamente, isso nos desafios que vêm pela tua frente. Se for sobre a habilidade que você precisa conquistar, conquiste ela, mas diga sim para aquele desafio. Não pare por algo que você ainda não sabe. A tua visão precisa ser maior que a tua condição. Pra cima, gente. Bora. Muito bom. Bora. E pra poder te encontra qual a sua rede social? Tô lá no Sou Ramon Garcia, lá no Instagram. E aí também você vai conhecer tudo aquilo que a gente faz hoje. Sou Ramon Garcia, gente. Esse cara, ele é top demais. Muito feliz de te ter aqui no nosso episódio. Eu tenho certeza que muitas coisas serão construídas, uma jornada incrível, que você cada vez mais seja reconhecido, seja destaque como você é naquilo que você faz, porque tudo que você faz muito bem feito. E quando a gente faz algo bem feito, o reconhecimento vem, só chega. Então, sucesso pra você sempre. Obrigado. Conte sempre comigo e com a Zoe Club, com os nossos sócios, que estão todo mundo lá falando, gente, todo mundo quer o Ramon, mas ele é o Ramon, gente, é o Ramon, um cara incrível. E se vocês quiserem me encontrar na minha rede social, é lá, sou Rosângela Costa, a gente pode bater um papo, compartilha esse episódio com a galera, porque o que é bom precisa ser compartilhado. Exato. E compartilhar conhecimento nos faz sábio, e a sabedoria nos faz bem-sucedido. Então, galera, vem com a gente, chama que é... Show! Show! Pra cima! Pra cima!